Amigos, sejam bem-vindos novamente aqui ao As Vozes do Gol. Eu sou o Ciro Goetz e antes de qualquer coisa faço o convite. Inscrevam-se aqui no canal, ativem as notificações e compartilhem os nossos conteúdos. Vamos ao terceiro capítulo da série Jornada Interrompida, em que nós fazemos alusão à perda trágica de Pedro Carneiro Pereira no dia 21 de outubro de 1973, quando ele competia em uma corrida em Tarumã. Acabou perdendo a vida ao lado de Ivan Iglesias, que também estava nessa mesma disputa. Vou trazer para vocês uma jornada esportiva completa, áudios raríssimos da Guaíba, da jornada entre Internacional e São Paulo, jogo que acabou com o placar de 2-2, foi transmitido por Armindo Antônio Ranzolin. E chama muito a atenção nesse trecho que vocês vão conferir a partir de agora, pois é impressionante como ninguém, obviamente, esperava o que poderia acontecer e acabou ocorrendo no autódromo em Viamão. A jornada transcorria de uma forma tranquila, perfeitamente, como de praxe era feita pela Rádio Guaíba, e de repente simplesmente interrompida de uma forma que ninguém esperava, aguardava, e de uma forma realmente trágica e dramática. A perda e o acidente, a perda da vida de Pedro Carneiro Pereira, relatada pela Rádio Guaíba. Na sequência dessa jornada, que todos conhecem, foi interrompida e encerrada por Armindo Antônio Ranzolin, houve uma cobertura da Guaíba dos fatos que acabaram acontecendo posteriormente a esse duelo, que acabou não sendo transmitido na sua forma íntegra, como todos esperavam. Pois, claro, evidentemente, o fato da perda de Pedrinho foi muito mais ampla do que qualquer coisa que poderia ter acontecido para a equipe esportiva da emissora naquele momento. Um ótimo vídeo, infelizmente trazendo à tona mais uma vez essa história que é muito triste, muito dramática, mas que jornalisticamente e também de forma documental e histórica nós oferecemos para vocês aqui no As Vozes do Gol. Emissoras de ondas médias e curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ipiranga anuncia esporte aqui na Guaíba. Esta característica identifica a equipe de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre, no comando da grande rede Ipiranga dos Esportes, com Jornada Esportiva Ipiranga, oferecimento exclusivo de Ipiranga Produtos e Postos de Serviço. Jornada Esportiva Ipiranga gostará hoje da cobertura de mais uma rodada do Campeonato Nacional de Futebol, aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e São Paulo. Narração deste locutor, comentários de Rui Carlos Osterman, reportagens de João Carlos Belmonte e Lazier Martins, parte técnica confiada ao Cides Krebs, chefe de externas da Rádio Guaíba, Celso Costa e Délcio Kaiser. Em Vitória, capital do Espírito Santo, Grêmio e Desportiva Ferroviária, narração de Milton Ferretti Jung, comentários Lauro Quadros, reportagens Lupe Martins, assistência técnica de José Krebs. Em Tarumã, Clóvis Rezende, Alfredo Carioca Oliveira e Elton Jäger estarão acompanhando as provas desta tarde pelo Campeonato Gaúcho de Turismo. Assistência técnica de Luiz Pirré. João Henrique Lopes. Recepção na frequência modulada, Hélio Custódio. Nos estúdios, informações do plantão Antônio Augusto com a equipe de retaguarda, integrada ainda por Luiz Carlos Oliveira e Félix Valente. Na central técnica, comando de Miguel Giuseppe, mesa de som Geraldino Midiarte, transmissores Gil Araújo, comando técnico Bruno Steiger, supervisão técnica engenheiro Homero Carlos Simon, direção geral de esportes Pedro Carneiro Pereira. Em nome da equipe técnica e da equipe de esportes da Guaíba,
Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Para ter certeza, prefira Ipiranga. Que domingo bonito. Um belíssimo sol, não há uma nuvem no céu, um céu azul, um pouco de nebulosidade, temperatura agradável, no sol chega até a temperatura estar um pouco elevada. É um belíssimo domingo, um domingo que convida ao futebol ao ar livre. E eu tenho a impressão que até às 15 horas e 30 minutos, horário em que deve começar o jogo do Internacional e São Paulo, este estádio vai receber uma grande torcida para um dia em que, quem sabe, o Internacional possa voltar a marcar 2 pontos aqui no Beira-Rio. Há quanto tempo o Internacional não consegue uma vitória aqui? O Internacional tanto precisa dela, hoje enfrentando um adversário muito difícil, é verdade, e que deverá ser um obstáculo terrível para o Internacional nos 90 minutos de jogo, mas o Internacional espera esta vitória ansiosamente hoje à tarde. E a torcida, que poderá ter um papel decisivo, que poderá colaborar decisivamente para esta vitória, eu acredito que ela estará aqui até às 15 horas e 30 minutos, porque este domingo também convida a vir ao estádio. A propósito das apresentações do Internacional neste campeonato nacional, depois da movimentação de todos os companheiros, o Lazier e o Belmonte, que estão aqui no Beira-Rio, o Antônio Augusto no plantão e o Clóvis de Rezende com a equipe da Guaíba lá em Tarumã, eu tenho alguns números que eu gostaria de abordar junto com os companheiros que trabalham comigo esta tarde na Jornada Esportiva Ipiranga, porque são números bem interessantes sobre a campanha do Internacional no que diz respeito aos jogos fora e aos jogos em casa. E poderemos até fazer uma comparação com outro representante do Rio Grande do Sul, que é o Grêmio, que hoje joga lá em Vitória, no Espírito Santo, jogo que vai começar um pouco mais tarde. O jogo lá em Vitória começa às 5 horas. O nosso primeiro contato com a equipe da Guaíba lá em Vitória está previsto para as 16 horas aproximadamente. A Ipiranga tem o que a sua lavoura de soja e arroz necessita. Partida preliminar em andamento, o Internacional já movimentou o marcador. Infanto Juvenil do Internacional em Novo Hamburgo pelo certame da categoria fase final, 1-0 para o Inter. 2 agora. Saiu o segundo gol neste momento. O São Paulo já chegou, hein? Apenas o roupeiro está colocando o fardamento do São Paulo aqui no vestiário e informou que a delegação ainda não saiu do Hotel Everest. E o técnico Poi tem uma dúvida exatamente na defesa, onde Forlan poderá sair jogando ou ficar na reserva. Se ele fica na reserva, confirma-se a presença de Nelson, que no meio da semana jogou em Florianópolis contra o Figueirense, porque Forlan entrou na meia cancha, uma vez que Zé Carlos, machucado, não pôde jogar. Mas agora Zé Carlos está recuperado, já renovou o contrato o ponta-direita Terto, que não jogou em Florianópolis porque foi expulso na partida contra o Cruzeiro e São Paulo por Agomar Martins. E o técnico Poi pode escalar Sérgio, Forlan ou manter Mário, Nelson, melhor dito, na lateral direita. Mário, Arlindo e Gilberto formando a defesa. A meia cancha com Chicão, que é o líbero, Zé Carlos e Pedro Rocha, Terto, Mirandinha e Piau. Devem ficar na reserva Valdir Pérez, que era da Ponte Preta, goleiro, que o São Paulo, quando comprou Chicão, trouxe também para o Morumbi. Valdir Pérez. O Paranhos pode ficar na reserva se o Forlan jogar, ou pode acabar saindo o Paranhos. Paranhos e Nelson estão viajando como zagueiros que podem ficar na reserva. Teodoro para a meia cancha, Ratinho e Zé Roberto para o ataque. O técnico Poi vai enfrentar um problema porque ele não tem nenhum ponta de lança para deixar na reserva. O Ratinho é ponteiro esquerdo e o Zé Roberto é ponta esquerda do Juvenis, que está sendo aproveitado este ano nos profissionais. Fala, Antônio Augusto. Bem, há poucos instantes conversamos com a turma da Rádio Bandeirantes de São Paulo. O zagueiro Mário permaneceu na capital paulista em virtude do falecimento de sua genitora. Quem joga é Paranhos na zaga central. Perfeito, obrigado pela informação, Antônio Augusto. Então, o time do São Paulo, quando o técnico Poi chegar, nós poderemos confirmar oficialmente a equipe. O Mário, o Antônio Augusto está confirmando, ficou em São Paulo, jogará o Paranhos. Por sinal, eu vi o Paranhos jogar em São Paulo contra o Fluminense, formou dupla de área com o Mário. Não gostei nada do Paranhos. O Arlindo estava machucado, ele entrou de quarto zagueiro. Hoje deve entrar então de zagueiro central. Aliás, a propósito desse jogador, Belmonte, Paranhos, zagueiro do São Paulo, eu recordo que no ano passado estava em Aracaju, junto com o Antônio Carlos Porto e o Milton Jung,
e lá nós encontramos a direção do clube de Alagoas, o CRA, o CSA, Centro Esportivo Alagoano, que era o dono do passe desse jogador, e esses dirigentes estavam em Aracaju para oferecer Paranhos ao Grêmio. Ficaram muito bravos porque a direção do Grêmio na ocasião não deu uma pelota para os dirigentes do CSA. Aí depois, esse clube de Alagoas ofereceu Paranhos ao Internacional, que também não se interessou por ele. Hoje, este zagueiro está em São Paulo, no São Paulo Futebol Clube, pelo que você anuncia, estará em campo daqui a pouco. Bom, Belmonte, se você me permite, vou dar também as informações do lado do Internacional. Nós não temos ainda a confirmação da equipe, mas ela é aquela fornecida ontem à noite pelo técnico Dino Sani, e tão logo o Dino desça para o vestiário, nós a estaremos confirmando. Essa escalação do Internacional anuncia Schneider na meta, Edson Madureira, Figueroa, Pontes e Vacaria, Tovar, Paulo César e Dorinho, Valdomiro, Borjão e Escurinho. Lazier? Sim. Essa não é uma escalação política, deve ser uma escalação técnica, não é? Provavelmente. Porque na política entrou o Cláudio Miro, só depois de jogar 2 partidas e soube que ele tinha uma atrofia na perna esquerda. Isso é escalação política, não é? Perfeito. Este assunto, eu lhe confesso, eu gostaria tanto de abordar a fundo com o Dr. Horácio Costa Borges, mas lamento que o médico do Internacional não possa prestar declarações publicamente aos microfones, porque o Dr. Gildo Russovski chama a si a responsabilidade de prestar informações a respeito de jogadores lesionados, ainda mais casos crônicos como este do Cláudio Miro. Bom, mas você pode perguntar o seguinte, pode ser que a atrofia tenha ocorrido no norte, você sabe, o norte, o calor, todas essas coisas, isso às vezes provoca problemas sérios, musculares até. Perfeito, exato. E no banco ficarão, Rui, Gelson, o goleiro, Gelson, Hermínio, Falcão, Pedrinho e Manuel. O Rafael, todo mundo sabe, foi expulso contra o Motoclube do Maranhão e cumpre a suspensão automática nessa partida de hoje. Ontem pela manhã, aqui no estádio Beira-Rio, conversando com o Dino Sani, eu pude apurar que a pena de multa aplicada pela direção do Internacional a Rafael foi convertida na supressão da gratificação. Isto é, Rafael não mais será multado em 60%, ficando apenas punido com o não recebimento do bicho pela vitória contra o Motoclube. Me parece que foi, na ocasião, 700 cruzeiros de bicho. O Rafael não recebe o bicho e a pena fica por isso mesmo. E o Figueroa recebe um só ou recebe em dobro? Deve receber apenas o dele. Cláudio Miro já foi abordado agora pelo Rui, está com uma atrofia, talvez fique mais tempo até do que se anunciava fora da equipe do Internacional. Já dizem que ele estaria de volta na quarta-feira, mas isso dificilmente vai acontecer. E Volmir, também lesionado na partida do Maranhão, ficará de fora da equipe, de fora do banco, nem concentrou para este jogo de hoje. Arnaldo César Coelho, um dos melhores juízes do Brasil, estará aqui no Beira-Rio para apitar esse jogo, tendo nas bandeiras Luiz Torres e Irandi Paiva. Ranzolin. Ipiranga é a segurança de estar entre amigos. Tarumã já está em contato com a central técnica, Antônio Augusto? Ok. Bom, em Tarumã teremos hoje uma prova pelo Campeonato Gaúcho de Turismo. Nosso primeiro contato com o Clóvis Rezende, que vai durante toda a tarde prestar as informações sobre o andamento das provas em Tarumã. Tudo bom aí, Clóvis? Bom, aguardo o contato com o Clóvis Rezende, que vai hoje na torre de cronometragem do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, acompanhar todas as baterias que lá serão disputadas nas provas desta tarde. Sim, Clóvis, ok. Boa tarde, Ranzolin. Boa tarde, ouvintes de Jornada Esportiva Ipiranga. Nós falamos diretamente do Autódromo de Tarumã, onde se realizará hoje aqui a penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo, carros enquadrados na divisão 3. Contamos com o auxílio na parte técnica de Ronaldo Krebs e João Henrique Lopes, além da colaboração na parte de cronometragem dos cronometristas Roque Bernardi e Genuíno Fornari. Teremos esta tarde em Tarumã a realização de 2 provas. Uma para os carros da classe A, até 1.300 centímetros cúbicos de cilindrada, e outra prova para os carros das categorias B, C e D. As 2 competições serão efetivadas em 2 baterias, sendo a primeira para os carros da classe A realizada em 2 baterias de 20 voltas, e a segunda
para os carros das classes B, C e D em 25 voltas. Neste momento está se realizando a primeira bateria de 20 voltas para a classe A. O primeiro colocado é o Décio Michel. O segundo, carro 99 do Francisco Feoli. Terceiro é o terceiro colocado 71, Bruno Job Freire. Se iniciou às 14 horas essa primeira bateria e a segunda deverá largar às 16 horas. Com esse domingo de sol, Clóvis, eu imagino que tenha bastante gente aí em Tarumã. Mas sabe, Rasolim, que de fato o público não é bom. Não é bom em relação ao público das últimas 6 horas de Tarumã. Muito poucos carros no miolo do autódromo, bem como também muito pouca gente lá no Tala Larga, onde normalmente se verificam os maiores números de espectadores. Realmente o público não é bom, acredito que o pessoal venha mais tarde para as provas das classes B, C e D, que será iniciada às 15 horas sua primeira bateria, às 17 horas a segunda bateria. Penso que seja talvez essa a razão do pouco público até o momento, Rasolim. As baterias serão intercaladas, Clóvis? A classe A tem a sua primeira bateria em desenvolvimento agora e depois a primeira da B, C e D. Exato, às 14 horas agora largou a primeira bateria da classe A. A diferença é muito grande a favor do Décio Michel nessa primeira bateria, hein? Nós tínhamos, Rasolim, até a volta de número 10, a seguinte diferença. O número 30, Décio Michel, entre o 99 é de 23 segundos e 10 décimos. É, bem a diferença. Bem grande a diferença. Essa prova, embora valendo pelo Campeonato Gaúcho de Turismo, é uma prova chamada Regional Franca, aberta também a concorrentes de outros estados. Exato. E quem são os mais importantes que estão hoje aí inscritos para participar dessas provas de fora? Nós teríamos a participação de 2 paulistas, do Jaime Levy e do José Assis Chateaubriand. Por sinal, os dois com carros bastante competitivos. Qual é a classe que eles vão correr? Na classe D. Mas acontece que Opala, os dois não vieram. Opala, exato. Acontece que os dois não vieram. Ah, não vieram? Fica apenas o Carlos Eduardo de Andrade, do Paraná, competindo nesta categoria, na classe D. Temos também outro paranaense, mas na classe B, o Nelson Slaviero. Portanto, 3 pilotos de fora. 2 apenas, o Carlos Eduardo de Andrade e o Nelson Slaviero. O Carlos Eduardo tem um Opala também. Quais são os mais fortes concorrentes nossos em termos de máquina? Além do Pedro, quem é que fez o melhor tempo ontem aí? Mas olha, há pouco eu recebi, justamente, você falava na relação dos inscritos. E o Ivan Iglesias. O Ivan Iglesias conseguiu ontem o melhor tempo. Ele conseguiu a marca de 1 minuto, 17 segundos e 87 centésimos. Segue-se a ele o Carlos Eduardo de Andrade, o paranaense que há pouco falávamos, que conseguiu 1 minuto, 17 segundos, 99 centésimos. Boa marca, qualquer uma das duas, muito boas as marcas, né? Muito boas, muito boas. Depois segue o Júlio André Tedesco, com 1:19:47, após o Pedro Carneiro Pereira, com 1 minuto, 20 segundos e 24 centésimos. O Pedro, juntamente com o Júlio André Tedesco, lidera esta categoria D, com 24 pontos somados, os dois. O Pedrinho, se vencer este certame, será o bicampeão da categoria, na classe D. Portanto... E na classe C, você tem a classificação do campeonato? Como é que está? Na classe C, nós temos o Fernando Rangel, se me parece, é o líder dessa categoria. Eu estava há pouco com a planilha, acabei perdendo. Aqui está. São 2 Opalas de 4 cilindros que estarão competindo nesta categoria, além do José Asmus, do João Roberto Schmidt e do Sadia B. O Fernando Rangel é quem lidera esta categoria. O Fernando Rangel lidera, mas acredito que o José Asmus, que ontem conseguiu o melhor tempo, seja o favorito desta prova. E na classe B, você tem na planilha a classificação atual do campeonato? Na classe B, o Bruno D'Almeida e o Fernando Esbrolio são os pilotos que conseguiram ontem os melhores tempos. Apesar do Lino Reginato ser o líder. E basta que o Lino Reginato some apenas alguns pontinhos para que já garanta o título, já que a diferença entre o Lino para o vice-líder é muito grande. Aqui está o tempo do Fernando Esbrolio. Depois do Pedro vem o tempo do Fernando com 1 minuto, 22 segundos e 93 centésimos, após o Bruno Antônio D'Almeida com 1 minuto, 23 segundos e 4 centésimos.
deverá ficar, portanto, aí, Rasolim, a disputa maior nessa categoria B, ou seja, entre o Fernando Esbrolio e o Bruno Antônio Dalmei. Quantos carros estão competindo nessa primeira bateria da classe A, Clóvis? Nesta primeira bateria, eu perguntaria ao Roque Denardi para que verificasse a Rasolim, e a pouco eu lhe informo. São 16 carros ao todo, se não me engano. 16 carros. O maior número estará, então, largando na competição reservada às classes B, C e D, né? Exato. B, C e D, nas classes B, de 1.301 a 1.600 centímetros cúbicos de cilindrada. Na classe C, carros de 3.001 a 6.000 centímetros cúbicos. E na classe C, de 1.601 a 3.000 centímetros cúbicos de cilindrada. Ok, Clóvis, tem mais algum registro para fazer agora nesse seu primeiro contato daí? Bom, eu posso, Rasolim, finalizando as informações, anunciar que na 15ª volta desta primeira bateria de 20 voltas para os carros da classe A, o líder é o número 30, o Décio Michel. Segundo colocado, o carro 65 do Abílio Weins. Terceiro, o carro 89 do Paulo Earle. Quarto, 99 do Francisco Fioli. E quinto, o carro 71 do Bruno Job Freire. Ok, Clóvis, daqui um pouco mais, faltam 5 voltas para terminar a primeira bateria em Tarumã. Novo contato do Clóvis Rezende, que nos chamará para informar o resultado da primeira bateria da classe A. Nesta prova de hoje, válida pelo Campeonato Gaúcho Turismo. É a ciência a serviço da sua lavoura de soja e arroz com adubos compostos granulados Ipiranga. Eu estava fazendo um levantamento das campanhas do Internacional e do Grêmio neste campeonato nacional e encontrei alguns dados interessantes que eu acho que pode servir como ponto de partida para a nossa jornada, que antes do jogo sempre examina as possibilidades e os vários assuntos relacionados com o jogo do dia. O Internacional, por exemplo, e o Antônio Augusto estava apresentando números totais, dos 14 jogos que disputou, ele fez 4 jogos em casa, disputando, portanto, 8 pontos, ganhou apenas 2 pontos e perdeu 6 pontos em casa. Perdeu para o Cruzeiro por 1-0, Botafogo 1-0 e empatou com os 2 América, o da Guanabara em 0-0 e o de Minas Gerais em 1-1. E em jogos fora, 10 jogos no total de 20 pontos, o Internacional conseguiu ganhar 14 dos atuais 16 pontos no seu total que ele possui na classificação geral. Ganhou 14 pontos em 20 disputados e perdeu apenas 6 pontos. Então, no total, o Internacional tem de 28 pontos disputados, 16 ganhos contra 12 perdidos. Notem que ele tem um percentual de aproveitamento de 70% nos jogos fora, o que talvez nem o próprio Palmeiras, que lidera o campeonato, possua. É um aproveitamento muito alto do Internacional, 70% fora. Agora, o problema do Internacional está no aproveitamento dos jogos em casa, em que o Internacional sempre consegue um aproveitamento pelo menos da ordem de 70%. Nos outros campeonatos foi assim. O Internacional caiu este ano para um aproveitamento não somente de 25%. Ganhou 2 pontos em 8 disputados. Tem uma campanha de 11 gols a favor, 8 gols contra, um saldo de 3. Agora o Grêmio. O Grêmio, que disputou o mesmo número de jogos, 14, tem em casa 2 jogos a mais. Disputou 6 jogos em casa, 12 pontos em casa. Desses 12 pontos disputados, o Grêmio tem 11 pontos ganhos, perdeu apenas 1 ponto. E nos 8 jogos fora de casa, em 16 pontos no total, ele ganhou 9 pontos e perdeu 7. Portanto, o Grêmio, que tem em 14 jogos 20 pontos ganhos e 8 pontos perdidos, a grande diferença sobre o Internacional está no aproveitamento dos jogos em casa. O Internacional tem um aproveitamento percentual de 25% e o Grêmio tem em casa um aproveitamento percentual de 92%. Talvez o mais alto aproveitamento que um clube possa ter nos jogos em casa neste campeonato nacional. E o percentual de 70% fora de casa do Internacional já não é atingido pelo Grêmio, que tem tão somente 57%. Agora o Grêmio tem 18 gols a favor contra os 11 do Internacional, marcou 7 gols mais o ataque do Grêmio, e tem então somente 5 gols contra, 3 menos do que o Internacional sofreu, que foram 8, o que leva o saldo do Grêmio para 13 gols, e o saldo do Internacional é apenas de 3 gols. Então o que estará havendo com o Internacional nesta temporada de 1973? Ele que sempre soube aproveitar muito bem o fator local, ganhando os jogos em casa. E parece que pode ser esta a primeira questão da nossa jornada esportiva aqui do Beira-Rio, porque o Internacional está precisando de um melhor rendimento em casa para conseguir uma classificação tranquila. Hoje que, é bom que se diga, ele já está numa posição bem melhor, tem a 12ª posição na classificação geral, mas pode melhorar muito mais. Se ele conseguisse pelo menos os 70% também em casa, estaria entre os 3, 4 primeiros colocados, sem dúvida alguma. Para ampliar ainda mais a questão, eu daria alguns dados com relação ao São Paulo. Aliás, complementaria apenas porque o Antônio Augusto no estúdio já falou que São Paulo tem 14 jogos com 7 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. São Paulo, terceiro colocado, perdeu apenas 2 vezes. Uma em São Paulo para o Corinthians por 1-0
Depois foi ao Rio e perdeu para o Botafogo por 1-0. Teve um gol do Mirandinha anulado, um gol que deu muita discussão. Portanto, o São Paulo, em relação ao Internacional, tem uma campanha bem melhor, bem mais instável, e vem a Porto Alegre com apenas 2 derrotas. O time paulista ainda não chegou aqui no Beira-Rio, mas o Nelson deverá ser o lateral direito e o Forlan ficará na reserva. Os dados do Belmonte, no total, dão para o São Paulo 19 pontos ganhos contra 9 perdidos, revela uma campanha bem melhor do São Paulo Futebol Clube. Mas o que chama atenção na campanha do Internacional é o baixo aproveitamento dos jogos em casa, não é, Rui? Bom, mas aí há que considerar algumas coisas. Primeiro, os jogos em casa apresentam a torcida com uma maior exigência, e isso tem algumas vezes provocado a precipitação do time, a tentativa de vencer a partida e, em consequência, um número maior de erros. Isso é um aspecto, ele tem importância, todo mundo sabe que tem importância. Mas dos 4 jogos realizados pelo Internacional em Porto Alegre, ele vai jogar agora o 5º, 2 deles foram contra o Botafogo e o Cruzeiro, equipes muito fortes. Veja-se, por exemplo, que o São Paulo, no registro do Belmonte, perdeu também apenas 2 vezes. Perdeu o São Paulo apenas 2 vezes. Contra quem? Contra o Corinthians e São Paulo, um clássico. E contra o Botafogo no Rio, outro jogo de alta importância. Aos 2 Américas, realmente, aos 2 Américas apesar. Mas se a gente examina, por exemplo, a partida ao menos contra o América Mineiro, vai lembrar com facilidade que o Internacional no primeiro tempo poderia até mesmo ter chegado a uma goleada. E que depois, no segundo tempo, inexplicavelmente, o time parou. Quer dizer, não são explicações, são apenas constatações. Acho que a partida com o Cruzeiro e contra o Botafogo foram partidas iguais, decididas em 1-0, e que não apresentaram, no confronto que se faça daqueles 2 jogos, problemas maiores do Internacional, senão que a falta de aproveitamento no momento da conclusão da jogada. Quer dizer, os jogos em casa apresentaram essa deficiência, mas a gente também tem que constatar o aspecto dos adversários, o Botafogo e o Cruzeiro, a circunstância da partida com o América Mineiro, e este outro aspecto que começa a pesar contra o time, porque desde o jogo com o Gaúcho pelo Campeonato Regional, o Internacional não vence mais em Porto Alegre. Empatou logo depois do Grenal e daí para frente não venceu mais. De modo que isso passou a ser como que uma cisma do torcedor. Há problemas com o time em Porto Alegre. E o time, então, é o reflexo dessa cisma do torcedor. Ele também tem problemas em Porto Alegre. Perfeito, Belmonte. Daqui a pouco nós teremos o técnico do Internacional, Dino Sani. Mas desde já podemos informar a escalação confirmada, certa, da equipe rubra que enfrentará o São Paulo Futebol Clube. Atenção, Ipiranga informa a escalação do Inter. Schneider na meta, Edson Madureira, Figueroa, capitão do time, Pontes e Vacaria, Tovar, Paulo César e Dorinho, Valdomiro, Borjão e Escurinho. Na reserva, apenas uma alteração. Hermínio fica de fora e Cláudio sentará no banco da reserva. Gelson, o goleiro, Cláudio, lateral, reserva para a defesa, Falcão, reserva do meio de campo, Pedrinho e Manuel, reservas do ataque. E para concluir a informação anterior, a equipe Infanto Juvenil que está jogando a preliminar, a linha com Ademir, Volny, Paulo Fernando, Zé Roberto e João Carlos, João Batista e Amorim, Jorge Antônio, Birinha, Luiz Fernando e Evandir. Daqui um pouquinho o Dino Sani vai falar em Jornada Esportiva Ipiranga, Ranzolin. É a ciência a serviço da sua lavoura de soja e arroz com adubos compostos granulados Ipiranga. O primeiro contato com Vitória no Espírito Santo com Milton Jung, Lauro Quadros e Lupe Martins está previsto para as 16 horas e 15 minutos aproximadamente. Na preliminar continua 6-0 para o Infanto do Internacional contra o Novo Hamburgo. Você tem uma ideia do que custa uma arbitragem aqui em Porto Alegre quando vem um juiz de São Paulo, por exemplo? Olha, depende, se o juiz é da FIFA é um preço, se ele não é da FIFA é outro. Quanto é que custa hoje? Hoje o total da arbitragem custa 4.322 cruzeiros. Numa despesa assim especificada, conforme o boletim que o volumário da federação está me mostrando aqui. Sim, Antônio Augusto. O juiz da FIFA é 2.000 por jogo, o que não é da FIFA é 800 cruzeiros. Perfeito. Como hoje Arnaldo César Coelho é juiz da FIFA, a sua arbitragem de Inter e São Paulo custa 2.000 cruzeiros. Os auxiliares, 400 para cada um, dá 800. A passagem do Arnaldo César Coelho, de avião, do Rio para cá, né? É 832 cruzeiros. O Arnaldo recebeu mais uma verba de 150 cruzeiros para despesas de táxis, mais 3 diárias, 180 cruzeiros cada diária, sem necessidade de prestação de contas. Dá um total de 3 diárias, 540. Total, então, da arbitragem hoje aqui em Porto Alegre, 4.322 cruzeiros. Obrigado, Volmar.
Tá certo, tá bem pago os juízes, hein? Isso é bonito, é. Quando um profissional consegue chegar ao nível de ser bem pago, isso deve satisfazer a todas as categorias. Claro. Merece, é um dos bons juízes, né, Rui? Eu não me lembro de ter visto má arbitragem do Arnaldo até hoje. Aliás, ô golo, meu Deus. Mas que golo, Lazé, eu vi aqui agora. Ia falar, mas o menino chutou uma bola da direita, um rojão no canto oposto. Opa. Luiz Fernando de novo? Não foi ele, não. Foi um pretinho. Foi o lateral direito. Acho que foi o lateral direito, exatamente. É. Bom, mas o Arnaldo César Coelho, outro dia me disseram uma coisa que eu depois fiquei pensando, eu digo, mas tá certo, seu, tá certo. A maturidade para um juiz, não sei se você já pensou nisso, Lazé, a maturidade para um juiz chega com os 30 anos. Porque o juiz é um homem comum, o juiz é como qualquer um de nós na atividade profissional que desenvolve. Quer dizer, aí pelos 20 há muita coisa, muita loucura, muita brincadeira. Mas na casa dos 30 o homem subitamente enobrece, ou seja, amadurece. E é exatamente onde está Arnaldo César Coelho, um dos melhores juízes do Brasil, na casa dos 30. E a gente pode confiar num homem de 30 assim. Claro, e nem todos, não em todos, né, Rui? Porque tem de 40 aí que... Ah, bom, aqui não era bom com 20 e pouco, embora tivesse algumas coisas fora do lugar, nunca será bom com 30, isso é certo, tem razão. Você falou nas despesas aí para arbitragem, e esse cruzeiro a mais que cada um está pagando hoje para vir no Beira-Rio não vai ser computado para isso, né? Eu gostaria de saber o que o público está pensando desse preço agora, hein? Eu acho que o público que senta nas cadeiras, que pode pagar uma cadeira, não está pensando em nada. Apenas quebraram um pouco o preço, porque o aumento é irrisório. Mas quem está nas populares, e agora não é demagogia, porque é um fato, quem está nas populares teve um aumento muito significativo. Teve um aumento de 30 e tantos %. E esse sim, eu acho que tem razão em estar estrelando. E Rui, a Federação Paulista dos 5% tira 3% para os clubes. No ano passado deu 12.400 para cada agremiação que não participou do Nacional. É, mas aqui não. A Federação Gaúcha fica com os 5% que ele toca. Atenção, e Rosolim. Pega mais um. Atenção, Rosolim. Sim, Cláudio, o que houve? Um acidente horrível. Um acidente horrível, friso, lamentável em Tarumã. Quase o repórter não tem condições de descrevê-lo, Rosolim. No retão, quando dois carros tentavam a ultrapassagem. Quando passavam justamente na frente do posto de cronometragem, as cabines, os dois carros chocaram-se contra a cerca e explodiram. Ô Clóvis, que bateria estava sendo realizada agora? Iniciou-se nesse momento a primeira bateria para os carros da classe B, C e D. Nesse momento eu tenho a infeliz oportunidade de presenciar um segundo lamentável acidente em Tarumã. O primeiro com aquele piloto falecido. Agora resta, Ranzolin, saber quais os resultados deste acidente. Clóvis. Lá estão os dois carros em chamas, muita gente em torno dos dois carros. É o pavor que tomou conta de Tarumã e também deste repórter. Ô Clóvis. Infelizmente registra, Ranzolin, esse fato lamentável. Que Deus queira tudo corra bem. Ok, Clóvis, faz o seguinte, se movimenta por Tarumã e volta com as informações, com a identificação dos carros envolvidos neste acidente aí no retão, frente aos boxes, na largada da primeira bateria das classes B, C e D. Vamos aguardar as informações do Clóvis Rezende, informações oficiais, que serão transmitidas pela reportagem da Rádio Guaíba, como sempre, no Autódromo de Tarumã, hoje com o desenvolvimento de mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo e com um lamentável acidente logo após a largada da primeira bateria das classes B, C e D. Perfeito. Ranzolin, enquanto aguardamos novas informações de Tarumã, vamos continuar a nossa cobertura pelo lado internacional. E tendo agora a oportunidade de anunciar o microfone da Guaíba, um dos altos dirigentes do Colorado, que há tempo não fala ao nosso microfone. Primeiro vice-presidente do clube, Frederico Arnaldo Balvé. Nós comentávamos há pouco, fazíamos um levantamento. O problema do Internacional tem sido os jogos em casa. O seu índice de aproveitamento aqui dentro do Beira-Rio não tem sido bom. De fato, o Internacional tem sido infeliz, mais infeliz do que jogado mal. Porque nos jogos que perdeu em casa, eu me recordo do Botafogo, por exemplo, foi um jogo que nós dominamos as ações, perdemos N oportunidades de gol. Contra o Cruzeiro também, tivemos um gol, uma infelicidade ali, um gol até que houve uma polêmica a respeito de ter havido ou não ter havido FAU no Figueiredo.
É isso, nós não temos tido sorte em casa. Não temos jogado mal em casa. Pode acontecer hoje, né, Balvê? Bom, tudo pode acontecer, né? Como diz o Dino, se perde, se empata e se ganha. Claro. Eu queria a sua informação como homem da direção do Internacional sobre o caso tão comentado durante a semana. Rafael merece, vai ser punido ou não? Não, o Rafael vai ser punido, mas não naquela proporção que foi anunciado. O Rafael apenas não vai ganhar o bicho extra, um bicho extra que nós demos pelo super esforço, justamente que foi a causa, o Rafael foi uma das causas desse super esforço, deixando o time desfalcado. Então ele receberá o bicho normal, só não vai receber um bicho que os remanescentes que ficaram em campo, pelo super esforço que fizeram, vão ganhar a mais. Não tem nada de multa de 60%? Não é propriamente uma multa. Sim, ele vai deixar de ganhar justamente aquele período que ele não estava. E que em função da sua ausência, os outros se esforçaram, se sobrepujaram e conseguimos ganhar aquela partida. Perfeito. Nós estamos iniciando também um trabalho de levantamento sobre os candidatos do Internacional à presidência do clube, porque falta aí o quê? Menos de 2 meses para as eleições do Internacional. Frederico Arnaldo Balvê vai ser candidato a presidente do clube? Eu não sou candidato a presidente do clube, não. Não há nada a respeito à candidatura. Eu tenho lido e ouvido muitas especulações. Especulações só, como eu gosto de dizer, porque não há candidato indicado, a não ser na oposição, que eu não sei se eles têm candidato ou não. Mas dentro da situação não há candidato nenhum definido, não há indicação, não há nada. O nome de Franklin Veríssimo está sendo muito aventado. Não posso dizer nada, todos podem ser aventados da diretoria ou fora da diretoria, mas não há nada a respeito ainda, não se tomou deliberação nenhuma, não se tratou desse assunto, simplesmente não se tratou desse assunto, não foi cogitado ainda nada. Ok, obrigado, Balvê. Obrigado. Ok, Frederico Arnaldo Balvê, primeiro vice-presidente do Internacional. A temperatura muito boa, Gilberto Tim pode inclusive nos falar a esse respeito. A temperatura ideal para o jogo de futebol, hein, Tim? Para nós gaúchos é um dia bacana com sol. Já não estamos tão habituados que nós viemos do inverno. Agora o Internacional está bem porque foi para o norte, pegou uma temperatura muito maior que essa aqui. Eu acho que vai ser um bom jogo. Ok, Tim. O Armindo Antônio Ranzolin, a palavra está com você. Ok, saída de jogo, movimentação de bola com Tovar. Tovar entregando para Escurinho, Escurinho tentando para o campo de ataque do Internacional. Já voltou para Pontes, Pontes para Tovar. Tovar pelo campo de defesa do Internacional, tentando movimentar o seu ataque. Voltou a pelota para Figueroa, Figueroa para Pontes. Pontes parou pela linha de defesa do Internacional, trocando passes com Edson Madureira. Edson Madureira para Paulo César. Paulo César ultrapassa a metade do terreno. Internacional tentando subir para o campo de ataque. Bola para Escurinho. Escurinho para Borjão. Na entrada da grande área, passou entre dois. Afasta a defesa do São Paulo. Bola fora pela linha das Populares. Eu esperava mais gente hoje aqui, hein, Rui? É realmente uma tarde muito bonita, mas o público não é bom. Pelo menos aquele público que está à nossa frente, porque muita gente ficou aqui na sombra, no lado em que a gente não vê. A defesa do São Paulo está movimentando a pelota, que foi recuada para as mãos do goleiro Sérgio. Ipiranga, gente amiga, com produtos e serviços de gente amiga. Ranzolin, o selecionado de futebol de Zâmbia venceu hoje o Marrocos por 4-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo, informando Ipiranga. Ok, Antônio Augusto. Bola com o lateral direito do São Paulo, Nelson. Nelson tentando agora, dá na frente quando foi agarrado. O jogador de ataque do São Paulo, Terto pelo Pontes, é falta contra a equipe do Internacional. Batida a falta pelo Nelson. Nelson no meio de campo para o Chicão. Chicão tentando pela meia direita para o Terto. Fez o corte Dorinho. Dorinho para Tovar. Tovar entregando para Borjão. Borjão pelo campo de defesa do Internacional. Tenta subir para o campo de ataque. Dá a bola atrás para Figueroa. Recolheu Figueroa. Figueroa aproxima-se da divisória do gramado. Aquele ao seu lado é Mirandinha. Deixou para Edson Madureira. Edson Madureira para Borjão. Borjão pela meia direita. Foi acossado pelo Zé Carlos. A pelota vai no ataque para Mirandinha. Mirandinha para. Tentou atrás para Pedro Rocha. Dominando a pelota. Pisa ainda com a bola dominada. É o Chicão do São Paulo. Chicão combatendo contra Escurinho. Escurinho vai por trás. Chicão entregando lateralmente para Pedro Rocha. Pedro Rocha atrás. Passa a bola para Arlindo. Trocando passes o time do São Paulo no início de partida em Porto Alegre, no Beira-Rio, 0-0. Bola com o central Paranhos. Paranhos vai para a metade do campo, movimentando para Zé Carlos. Zé Carlos tem a bola subindo para o campo de ataque do São Paulo pela linha intermediária do Internacional. Deu para Nelson, Nelson para Zé Carlos. Zé Carlos vai se infiltrando para a linha de ataque. Zé Carlos entregando mais à frente para Nelson. Nelson para Mirandinha, vai pela ponta direita, passou pelo Tovar para Zé Carlos, atirou sobre a baliza. Tiro de meta para o Inter, Lazier. Primeira bola a golo, partiu do time do São Paulo, pela meia direita, mas com muita elevação. Bola com Tovar, Tovar pela metade do terreno. Ranzolin. Sim, Antônio Augusto. Atenção, a Rádio Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo 2 carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba.
Bem, esse tipo de informação nós não estávamos preparados para receber. O Pedrinho corre há tanto tempo, morre tanta gente nos autódromos, mas nós sempre imaginamos que com o Pedrinho isso não aconteceria. Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba que não há a menor condição para que o nosso trabalho prossiga. A partir desse momento, o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba hoje vai encerrar as suas atividades. Nós não transmitiremos o jogo do Internacional em São Paulo, nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária. Vamos colocar um ponto final na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba nesta jornada esportiva Ipiranga e nesta transmissão aqui do Beira-Rio. Emissoras brasileiras de ondas médias e curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre. A Rádio Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo 2 carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Aqui no Autódromo de Tarumã, a Rádio Guaíba passa a leitura da nota oficial, distribuída pela Federação Gaúcha de Automobilismo e Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. É a seguinte: a Federação Gaúcha de Automobilismo e o Automóvel Clube do Rio Grande do Sul cumprem o doloroso dever de informar ao público em geral e aos automobilistas em particular o lamentável acidente ocorrido durante o transcurso da 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Viaturas Turismo, Divisão 3, no qual perderam a vida os pilotos Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga. Prova esta realizada hoje no Autódromo de Tarumã. Face ao acontecido, declaram-se as entidades em luto oficial. Porto Alegre, 21 de outubro de 1973. Pelas diretorias Enio Lunardi Machado, João Alberto da Costa de Fini, presidentes. A Rádio Guaíba de Porto Alegre volta a transmitir do Autódromo de Tarumã. Os senhores já sabem do acontecimento. A Rádio Guaíba já transmitiu uma nota oficial da Federação Gaúcha de Automobilismo e do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul com respeito à competição realizada hoje pelo Campeonato Gaúcho de Viaturas Turismo Divisão 3 e do acidente no qual perderam a vida os pilotos Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga. Nós estamos aqui no Autódromo de Tarumã e não estávamos quando o lamentável acidente aconteceu. Mas a Rádio Guaíba estava transmitindo com o repórter Clóvis Rezende
A companhia jornalística Calda Júnior está aqui com os repórteres José Antônio Pinheiro Machado Neto, da Folha da Manhã, e Cleiton Celistre, da Folha da Tarde. E o José Antônio Pinheiro Machado Neto, que está aqui em Tarumã ainda nesse momento, num dever de profissional de imprensa, tem agora a dura missão de contar aos ouvintes da Rádio Guaíba como aconteceu o acidente no qual 2 pilotos perderam a vida. Naturalmente que não vai falar agora, a exemplo do que está acontecendo conosco, o amigo do Pedro Carneiro Pereira, do Ivan Iglesias Veiga. Vai falar sim o profissional de imprensa, José Antônio Pinheiro Machado Neto. Pedrinho conseguiu uma largada sensacional. Ele passou na segunda volta, era o segundo colocado na corrida. Na terceira volta, ele tomou o retão dos boxes à frente de Ivan Iglesias. Ivan levou o carro para a esquerda, não controlou bem, chegou ao lado de Pedro Pereira, bateu no carro, os 2 carros se engancharam e subiram no barranco que tem à direita, onde fica a espécie de pavilhão de Tarumã, onde fica o público, o pavilhão social de Tarumã. Os 2 carros bateram, o carro de Ivan começou a pegar fogo quase imediatamente, depois os carros saltaram e caíram na pista. Ivan deve ter morrido instantaneamente, pelo que se viu. O fogo tomou conta dos 2 carros, mas principalmente no carro do Ivan. E como há um declive, a gasolina em chamas do carro de Ivan foi para o carro de Pedrinho, que ainda estava vivo dentro do carro. Tentava sair pela porta de trás com o carro capotado, mas não conseguiu. Morreu carbonizado também. O serviço de bombeiros, se bem que mesmo que fosse eficientíssimo, teria dificuldade, porque os 2 carros estavam com o tanque completamente lotado, 80 litros de gasolina em cada um. Era na terceira volta da corrida. Seria muito difícil, mas se houvesse um serviço de segurança em condições, haveria uma possibilidade de salvação. O problema é que o equipamento dos bombeiros, que aliás, junto com os dirigentes da Federação Gaúcha de Automobilismo, do Automóvel Clube, tomaram todas as medidas que estavam ao seu alcance para salvar os pilotos. Mas foi um esforço inútil, porque não havia equipamento, não havia infraestrutura para enfrentar uma contingência, que é um acidente. São carros que andam a velocidades altíssimas, carregados de gasolina, e não há uma infraestrutura para que solucione um erro do piloto ou uma contingência, um acidente da corrida. Isso é o que eu tinha. Perfeito, Pereira. É evidente que nós não vamos agora, no encerramento desse boletim informativo aqui do Autódromo de Tarumã, passar a criticar a Federação Gaúcha de Automobilismo, o Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, do qual o próprio Pedrinho foi presidente, e lembrar aos dirigentes atuais a vistoria e as críticas que muitos dirigentes fizeram a Peter Westbury, quando ele esteve aqui representando a FIA, e disse que o Autódromo de Tarumã não tinha condições, não tinha infraestrutura para provas de grande porte, de grande categoria. Realmente não é hora para estar levantando estes problemas, mas eu penso que uma lição tão amarga como esta que se verificou na tarde de hoje, quando os terceiros pilotos perderam a vida aqui no Autódromo de Tarumã. O primeiro foi o italiano Salvati, e pela primeira vez morrem 2 pilotos gaúchos. Que os acontecimentos, se a morte de Salvati não foi suficiente para que as providências fossem tomadas, que a morte de 2 pilotos gaúchos não seja em vão,
e que o Autódromo de Tarumã realmente passe a oferecer todas as condições de infraestrutura que se requer de qualquer autódromo. E que quando uma autoridade internacional representando a Federação Internacional de Automobilismo vier outra vez a Porto Alegre, vistoriar o autódromo e informar aos seus dirigentes que ele não tem condições, que não sejam feitas críticas a esse dirigente, a esse representante de uma entidade que vem com autoridade e competência para dizer se o autódromo tem ou não tem condição. Na semana passada, o Pedrinho lembrava que, aproveitando o exemplo da tragédia que houve no autódromo de Watkins Glen, com François Sever, que fosse iniciada no Rio Grande do Sul uma campanha entre os pilotos locais para que aqui também todas as questões de segurança, os requisitos de segurança que se exige de um autódromo fossem cumpridos. Isso ele dizia ainda na semana passada, falava com vários amigos, como Alfredo Oliveira e José Asmus, conforme eles relatavam ainda hoje. A que horas exatamente aconteceu o acidente, Pinheirinho? Foi cerca de 5 minutos depois da largada, que foi às 2h30. Por motivos óbvios e os ouvintes da Guaíba hão de compreender, esse boletim que agora está sendo transmitido foi gravado às 16 horas e 30 minutos. São agora 16 horas e 30 minutos. Os dois automóveis ainda permanecem na pista. Os dois estão frente à cabine de imprensa da Rádio Guaíba de Porto Alegre. O do Iglesias à frente, um pouco atrás do Pedrinho. E estão os bombeiros e demais autoridades aqui aguardando a presença do Instituto Médico Legal, que parece deve estar chegando, hein, ô José Antônio Pinheiro? Exato. Os corpos dos dois pilotos ainda estão nos carros. Eles estão aguardando a delegacia de polícia de Viamão. Eu não sei o que há para ser investigado no caso da... Bom, a verdade é que são 16 horas e 31 minutos agora, 2 horas depois do acidente. Os corpos continuam nos dois automóveis e nós vamos encerrando este boletim informativo que fizemos diretamente do Autódromo de Tarumã.